professor Laerte, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal Opção. E é sempre para a gente muito importante divulgar as questões relativas à ciência, à pesquisa, aos pesquisadores, e da instituição que para a gente aqui é a referência do nosso estado, né? Então, na pós-graduação, hoje a gente pode contar que a pós-graduação da UFG e os professores que estão nos programas de pós-graduação sejam os grandes propulsores da ciência aqui em Goiás. Eu não acredito que a gente não tem grandes empresas privadas pesquisando, a gente não tem nas universidades privadas ou que não sejam a federal, os institutos e tal. Então, eu queria fazer que você começasse, professor, fazendo um balanço sobre como é que está a pesquisa em Goiás, dentro da UFG, nos programas de pós, como é que está a qualidade dos trabalhos e como é que está a qualidade vamos dizer assim, do cenário de pós-graduação aqui em Goiás, na sua avaliação. Tá. Bom, Helder, Marcos, um prazer, obrigado pelo convite, né? Para mim é um convite muito honroso. Então, assim, a dificuldade de contratempo, ela é inversamente proporcional à alegria com o convite. É porque realmente a gente está, enfim, eu digo que assumir um cargo de gestão, né? Eu sou muito grato ao professor Edivar, professora Sandra Mara, por terem me convidado para ser pró-reitor de pós-graduação. Eu sou muito feliz e me sinto muito realizado na função que eu exerço, mas é claro que conciliar as minhas atividades de pesquisa, não deixei um minuto sequer, né, as minhas atividades de lado e assumi a gestão. Então, isso significa que a vida da gente, que já era um tanto corrida, ficou ainda mais corrida. E nesses tempos pandêmicos, enfim, as coisas parece que estão mais aceleradas, né? E estamos vivendo aí tempos de muitas mudanças. Bom, eu vou tentar, eu vou... Primeiro, eu quero dizer que eu vou falar de Brasil para chegar em Goiás, para chegar na UFG, mas primeiro eu quero dizer que o Brasil tem um sistema nacional de pós-graduação que deve ser motivo de orgulho de todos os brasileiros. Tá? É um sistema reconhecido, respeitado internacionalmente. E esse sistema ele vem sendo construído ao longo dos anos, né, com muito esforço, e é um sistema que ele se fortaleceu. Na verdade, é um sistema. Se a gente pensar em CAPES e CNPq, né, duas agências de fomento muito próximas de nós, aqui da universidade, enfim. CAPES e CNPq foram criadas em 1951. Então, nós estamos falando de um sistema que existe há cerca de 70 anos. Mas, na verdade, de fato, esse sistema existe há pouco mais de 50 anos. Tá? Então, quando a gente olha para o que o país fez em termos de pesquisa, de pós-graduação, em tão pouco tempo, 50 anos, né? Eu estou com 56 anos, é pouco tempo, é para nos orgulhar a todos. Tá? O que foi feito não é pouca coisa. Nós produzimos ciência de primeira grandeza, ciência de primeira qualidade. O Brasil hoje se situa entre os 14 países do mundo que mais publicam pesquisas científicas, né, que mais produz ciência e, novamente, uma ciência de qualidade. Então, os tempos duros e muito desafiadores que nós estamos atravessando me deixam muito frustrados, tá? Porque nós estamos com uma série de políticas equivocadas e eu diria que uma pouca valorização da ciência, da educação. Nós estamos colocando em risco e fragilizando drasticamente um sistema nacional de pesquisa e pós-graduação de primeira grandeza. Um sistema nacional de pesquisa e pós-graduação que é do povo brasileiro. E esse sistema, ele é grande, tudo que é grande tem uma inércia, né?
Você parar um carro muito grande, um caminhão, é muito difícil parar um caminhão. Um carrinho pequeno, um Fusca, é mais fácil, né? Eu falo Fusca porque eu tenho um Fusca aqui na garagem. Mas o Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, ele é grande, ele é robusto. Com isso, eu quero dizer que ele tem uma inércia. E mesmo apesar dos cortes que nós estamos vendo desde 2014, 2015, esse sistema continua andando e continua crescendo. Mas por conta desta inércia, tá? Porque, novamente, é difícil parar esse caminhão, esse transatlântico. Agora, nós vamos sentir os efeitos dos muitos descasos com a educação, com a ciência nacional, daqui a 2, 3 anos. Vai ter uma espécie de time lag, tá? Os efeitos, eles não são sentidos de imediato. Isso me preocupa muito, porque nós já estamos vivendo muitas dificuldades, mas eu diria que não vai ser fácil colocar esse sistema para andar novamente, se movimentar, né, impulsionar esse sistema novamente, e nós ainda vamos sentir os descasos que têm acontecido a médio prazo. Tá? Então, isso me preocupa. E isso eu posso falar em relação a tudo no país, economia, etc. Né? E eu não estou querendo entrar muito aqui em questões políticas, mas eu digo o seguinte, que independente da posição política das pessoas, e eu respeito todas as posições, assim, claro, dentro do razoável, mas em respeito à posição das pessoas, eu acho que nós temos que entender a política como algo complexo, né? E nós precisamos entender com esse olhar da complexidade. Se a gente não procurar entender com esse olhar da complexidade, a gente vai repetindo aí alguns erros. Mas é claro que, independente da posição política das pessoas, é claro que tem algo muito ruim está acontecendo no país. Nós estamos no meio de uma pandemia e estamos no 4º ministro da Educação, da Saúde. Estamos numa crise profunda na educação, né? E estamos no 3º ministro da Educação, na 3ª presidência da CAPES. É claro que alguma coisa de errado está acontecendo, algo de grave está acontecendo. Bom, mas eu quis primeiro começar falando o seguinte, que o sistema que nós temos ele não é trivial e nós, brasileiros, deveríamos nos orgulhar. Com isso, eu também quero dizer que as coisas não aconteceram por acaso. Nós temos uma pós-graduação forte no país, que é reconhecida internacionalmente. Temos ciência, fazemos ciência de primeira grandeza. Temos cientistas reconhecidos, respeitados no mundo todo. E isso não é obra do acaso. Isso é obra de políticas públicas acertadas, continuadas, né? Independente de governos e até de regimes. Né? Na verdade, é um sistema que tem uma resiliência. Né? Ele é um sistema que foi construído muito levando em consideração a comunidade acadêmica, a comunidade científica nacional. Isso é um ponto importante desse sistema. E esse sistema ele foi possível porque nós também construímos no país uma infraestrutura de pesquisa e uma infraestrutura legal, por assim dizer. Então, quando a gente pensa, bom, eu tenho CAPES, eu tenho CNPq, eu tenho FINEP, eu tenho o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quando eu vejo aquele avião da Embraer, o KC-390, né, um avião moderno de carga, né, um avião militar, super moderno, sendo exportado, e aí eu me lembro do primeiro avião da Embraer produzido, um Bandeirante. Né? Esse Bandeirante, por que o Bandeirante foi feito? Porque teve uma pessoa, aliás, o coronel Osiris Silva, né? Um grande brasileiro, uma grande cabeça, e o Osiris Silva, olha só o que aconteceu para que surgisse a Embraer, a Empresa Brasileira Aeronáutica, né? Empresa Brasileira Embraer. Para surgir a Embraer, antes foram criados o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu sou do tempo, eu estou com 56 anos, mas eu me lembro fazendo vestibular, né? Aí tinha aqueles colegas que iam fazer para o ITA. O ITA é um negócio, né? O ITA é um instituto de engenharia de excelência internacional.
Então, foi criado o ITA, lá em São José dos Campos, e foi criado o Centro Tecnológico da Aeronáutica. O que eu quero dizer com isso é que, para surgir uma indústria forte, competitiva internacionalmente, foi preciso investir na educação, num instituto de engenharia, um instituto militar, né, um instituto aeronáutico, né, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, e criar o CTA. E aí surge o Bandeirante. As coisas não acontecem por acaso. E para surgir aquele Bandeirante, foi preciso que acontecesse no país uma pós-graduação, formação de quadros de excelência. Então, e aí, bom, foi preciso financiamento da pesquisa, né? O CNPq financia o pesquisador, financia os projetos de pesquisa, mas no âmbito do pesquisador. A CAPES financia, fomenta a pós-graduação. A FINEP financia as grandes infraestruturas de pesquisa. A FINEP está por detrás do Bandeirante. E aí vem o BNDES, que faz com que aquilo, de fato, se torne uma indústria nacional. Então, tem uma base e também tem um arcabouço legal e institucional. Bom, falando em Goiás, vindo para Goiás, a Universidade Federal de Goiás, e aqui não é soberba, né, é a grande universidade do estado de Goiás, e precisamos de mais universidades. Para nós, da UFG, é um motivo de alegria, né, e de esperança quando foram criadas as novas universidades federais de Jataí e Catalão. Nós precisamos de mais universidades. Agora, a Unevangélica foi transformada em universidade. Palmas, parabéns para a Unevangélica. Temos a UEG. Nós precisamos de muitas universidades e precisamos trabalhar de forma integrada. E aí, falando, antes de falar especificamente da UFG, é importante lembrar que cerca de 95% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas. Então, me assusta, me deixa muito frustrado quando a gente vê a universidade custa caro, né? Acho que foi o Brizola que falou, né? Olha, a universidade custa caro, tenta a ignorância, custa mais caro ainda. Então, a universidade, quando nós vamos olhar friamente os números, o investimento que é feito na universidade pública é muito baixo, muito barato, em relação ao retorno que essa universidade, que a universidade pública dá para a sociedade. E quando a gente fala em pesquisa sendo desenvolvida principalmente nas universidades públicas, essa pesquisa está essencialmente vinculada à pós-graduação. Então, aí a gente vem para a UFG, e a UFG, ela se tornou, eu diria que hoje, de fato, a Universidade Federal de Goiás é uma universidade de expressão nacional, ela tem um protagonismo nacional. Isso tem uma relação muito grande com o REUNE, que foi o processo de expansão das universidades federais, né? A Universidade Federal de Goiás, né, entre 2008, de 2008 para cá, mas principalmente entre 2008 e 2011, enfim, com o REUNE, essa universidade dobrou de tamanho em todos os sentidos, em área construída, em laboratórios de pesquisa, no número de pesquisadores. Nós temos hoje, né, cerca de 2.000 doutores na universidade, temos cerca de 1.400 doutores envolvidos no sistema de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Nós temos 63 programas de pós-graduação stricto sensu, mas, além da pós-graduação stricto sensu, nós temos a pós-graduação lato sensu, que é grande também. Nós temos cerca de 70 cursos de especialização, temos 34 residências, programas de residência médica, 13 programas de residência multiprofissional em área de saúde. Agora criamos o primeiro programa profissional agrário, né? Programa de residência profissional agrário. Então, é um sistema. Quando eu penso esse sistema de pós-graduação da UFG como um todo, envolvendo stricto e lato sensu, eu estou falando em cerca de 8.000 alunos, eu estou falando em cerca de 1.400 doutores envolvidos nesse sistema. Tá? Enfim, então, e esse sistema, ele cresceu muito, né? É um sistema pujante. Nós temos, pensando na pós-graduação stricto sensu, mestrados e doutorados, nós temos programas em todas as grandes áreas do conhecimento. Tá? E nós temos uma pós-graduação
que está cada vez mais internacionalizada e que traz uma contribuição diferencial para a sociedade goiana. Então, se a gente pensar, né, para falar da importância da universidade, quando você vai a um médico, provavelmente você foi a um médico formado numa universidade pública. Se é um médico um pouquinho mais antigo, formado na UFG. Né? Daqui a pouco vai ser formado na UEG, agora tem a PUC. Mas o ponto é o seguinte: a sociedade goiana, ela foi transformada, ela cresceu também junto com a universidade. A universidade cresceu junto com o Goiás e Goiás cresceu junto com a universidade. Né? Goiás hoje é um estado que continua tendo forte da sua economia no agronegócio, mas é um estado mais industrializado, é um estado com uma economia mais diversificada e tem muito dedo da universidade pública aí. Né? Os nossos mestres e doutores não estão só nas universidades. Assim, nós não formamos os doutores apenas para serem professores de universidades. Nós temos hoje mestres e doutores, né, trabalhando no parque farmacêutico de Goiás, trabalhando em indústria automobilística. Então, é claro que a pós-graduação ela tem um papel importante em ajudar a sociedade a lidar com problemas cada vez mais complexos. Então, eu não sei se eu respondi um pouco, né? Mas eu vejo um sistema, a UFG tem um sistema forte, robusto. Claro que é um sistema, parte do nosso, novamente, pensando nos programas de pós-graduação estricto sensu, temos programas, nós temos, se tem uma palavra que define o nosso sistema de pós-graduação, principalmente no que diz respeito ao estricto sensu, eu diria que é diversidade. Então, nós temos programas mais novos, mais consolidados, diferentes áreas do conhecimento, diferentes maneiras de atuar. E agora, nós estamos, dia 17 de setembro, nós lançamos o programa Conecta Pós. O que é o Conecta Pós? Como o nome sugere, até ficou um nome imperativo, né? Conecta Pós. Nós queremos que essa pós-graduação se conecte mais entre si, os programas sejam mais articulados, integrados entre si, mas queremos que essa pós-graduação se conecte cada vez mais com os diferentes setores da sociedade. Então, nós queremos que a pós-graduação esteja mais conectada com governos municipal, estadual, federal, com indústrias, com empresas, com o terceiro setor. Nós estamos, na verdade, fazendo um esforço muito grande de levarmos a pós-graduação da UFG para dentro das empresas, trazemos as empresas para dentro da universidade. Né? Então, assim, enfim, eu vou parar aqui para você ir me dando rumo aí. Professor, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco ao encontro disso que o senhor está dizendo. Uma das grandes críticas que eu já ouvi em relação ao UFG era justamente disso, da formação, das pesquisas ficarem um pouco estrita à academia e pouco comunicar com a comunidade e com a sociedade. E a gente está num momento agora que é justamente disso, além da crise na saúde, estamos enfrentando a crise na economia e tantos outros reflexos também da pandemia e de tudo aquilo que vem tendo de conflito político e tudo mais. Mas eu acho que esse é um momento importante para que a universidade, o que ela produz, está mais próximo da sociedade para tentar buscar opções, alternativas para essa situação. O senhor acha que existe esse caminho, de fato, essa visão de que a universidade está muito estrita à academia? É uma visão ainda limitada, é um ponto de vista errado, ou que realmente precisa ampliar essa presença do que é feito dentro da universidade, principalmente em pesquisa e nos avanços que há em todas as áreas, também junto com a comunidade principalmente onde ela está inserida, né? Goiânia, Goiás. Não, com certeza. Marcos, eu acredito numa universidade que se justifica, se legitima a partir da interação com a sociedade. A universidade, ela se nutre das demandas da sociedade e a sociedade também se beneficia, se enriquece com a universidade. Então, eu diria que o olhar ou a
o posicionamento da universidade como um todo é cada vez mais próximo da sociedade, né? Nós temos, por exemplo, um belíssimo parque tecnológico, o Parque Tecnológico Samambaia, com empresas lá residentes, empresas incubadas. Então, eu diria que a universidade, esse é um caminho que já vem sendo trilhado há alguns anos, e eu entendo que é um caminho irreversível. Então, assim, a universidade, ela sempre, obviamente, esteve conectada com a sociedade, né? Mas essa conexão, se a gente pensar há muitos anos, era mais em função dos profissionais que são formados para atuarem na sociedade. E agora a gente percebe cada vez com mais clareza que eu preciso, por exemplo, da indústria me trazendo os seus problemas, tá? Para que, a partir de um problema que a indústria nos traga, a gente, tentando resolver aquele problema, nós nos tornamos mais criativos. Nós formamos os profissionais para atuarem nessa sociedade. Então, eu diria que existe, sim, uma aproximação cada vez maior, e essa aproximação é cada vez mais valorizada e está sendo cada vez melhor entendida, porque existem, né, ou existiu já mais intensamente, resistências dos dois lados. Eu diria que as indústrias ou as empresas, né, o chamado setor produtivo, isso é meio complicado, né, porque todos nós somos produtivos, mas olhava com uma certa desconfiança, não da capacidade, da competência da universidade, mas, por exemplo, nós, aos poucos, fomos aprendendo mais a lidar com prazos. A indústria, por exemplo, trabalha muito com o conceito de entregas. Traz um problema, precisa de uma entrega, e dentro de prazos. Tá? E eu diria que nós estamos aprendendo a conciliar mais, né, os prazos da pesquisa. A pesquisa tem o seu timing, né? A indústria tem as suas demandas, né, dentro de um cronograma de entregas. Eu diria que, aos poucos, nós estamos encontrando um maior equilíbrio, uma maior convergência entre o tempo da pesquisa, o tempo da formação de recursos humanos e o tempo das entregas que empresas, indústrias, governos que trazem problemas do mundo real precisam ser atendidos. Tá? E uma outra coisa importante é o seguinte, claro que existem áreas de conhecimento ou determinadas áreas de atuação que conseguem, de uma forma mais rápida, interagir com as demandas da sociedade, né? Mas, se nós pensarmos em ciência básica, ciência aplicada, não há como você separar, não há como você dizer qual é a mais importante. A ciência básica, em algum momento, ela se torna aplicada, pode demorar 50 anos. Algumas áreas do conhecimento, esse tempo entre a formulação de novos conhecimentos, né, do ponto de vista fundamental da ciência, e a aplicação daquele conhecimento se dá de uma forma mais rápida. Mas não há como eu dizer, não há ciência aplicada sem ciência básica, né? E eu diria que a sociedade também, aí eu vou pensar, por exemplo, o governo do estado de Goiás traz uma demanda para a universidade. E aí, novamente, há uma expectativa de que um determinado problema, ou uma indústria, uma empresa, enfim, seja respondido dentro de um determinado prazo, em geral, o menor possível. Novamente, eu acho que nós estamos conseguindo entender mais, um lado entender ao outro, né? E nós, na universidade, estamos percebendo que, em várias frentes, é muito interessante eu buscar a sinergia entre problemas tangíveis, problemas que são trazidos, né? E, por meio da resolução daqueles problemas, eu formar recursos humanos, eu avançar no conhecimento, né? Mas eu também gerar produtos, entregas. Então, eu diria que eu vejo com alegria que esse caminho ele é irreversível, né? Então, agora,
uma coisa para ser dita nesse sentido é o seguinte, novamente, a sociedade, a universidade, ela nunca se omitiu dos grandes temas nacionais, mas, com a pandemia, ficou ainda mais evidente de que a universidade precisa se envolver com os grandes temas contemporâneos. E o que a pandemia mostrou? Que a universidade tem muitas competências e quadros extremamente preparados para responder às demandas mais complexas da sociedade. E dentro de prazos. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, quando a pandemia começou, desculpa, a universidade foi sendo demandada e nós, de uma hora para outra, nós pegamos engenheiros mecânicos que trabalhavam com compressores e a universidade desenvolveu um respirador artificial. Pegamos pesquisadores da enfermagem e da faculdade de design de moda, do departamento de design de moda, e fomos fabricar EPIs. Pegamos pesquisadores da ecologia teórica, né, ecologia matemática. Esses pesquisadores se integraram com epidemiologistas e produzimos modelos complexos que ajudaram na tomada de decisão por parte do governo estadual. Esse caso foi o Thiago, né? Foi o Thiago Rangel. Thiago Rangel, o José Alexandre Felizola, professora Cristiana Toscano. Pegamos o pessoal do LAPIG, que faz mapas, e em um mês, trabalhando de domingo a domingo, à noite, produzimos o portal Covid Goiás, que é um dos portais mais completos de informações e mapas sobre a Covid no nosso estado. Né? Covid Goiás, tudo junto.ufg.br. Referência. E pegamos lá o professor Rodrigo Lemos, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, e ele falou, o que eu posso fazer para ajudar? E ele foi consertar respiradores artificiais. Fizemos... Nossa! E aí tem uma coisa... Os testes, Laerte. Os testes. Professora Gabriela, da Química, mais a professora Elisângela, do ICB, desenvolveram um teste rápido que foi... com recursos do Tribunal Regional de Trabalho, o Tribunal Regional de Trabalho repassou uma verba, e esses testes estão sendo usados por empresas do estado de Goiás, tem um acordo, né? Pegamos o pessoal do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, e esse pessoal foi virar à noite, processando testes PCR. A universidade, olha só que coisa fabulosa. Essa universidade que o pessoal, será que tem como entregar? Porque tem. A iniciativa privada tem essa dúvida, olha, porque é um negócio interessante, né? Quando você contrata um profissional, você contrata um serviço, uma das maiores preocupações que nós temos é com a entrega. E aí você, às vezes, paga muito mais caro, mas fala, olha, esse sujeito aqui entrega. Não é assim? É na vida, em tudo. Se você for fazer uma festinha na sua casa, você vai pedir para o sujeito que sabe que você vai entregar o pão de queijo. É assim. E eu acho que havia, né, muitas dúvidas ainda. Uma confiança, né? Uma confiança sobre a nossa capacidade de entregar dentro de prazos. Né? Eu, há muitos anos, no LAPIG, eu trabalho com empresas, trabalho com projetos, e eu percebo que eu fui aprendendo a lidar com isso. Não é muito simples. Eu estar com um aluno de doutorado, formando um doutorando, num projeto que é pago por uma empresa e que eu tenho que entregar até o dia 27 de agosto. É um desafio. Mas o interessante
é que, durante a pandemia, a universidade, vários laboratórios falaram, vários laboratórios. Primeiro, a universidade em nenhum momento parou, nenhum laboratório, a universidade continuou funcionando, mas vários laboratórios, o LAPIG, por exemplo, nós temos uma plataforma de desmatamento, aí pegamos todo aquele conhecimento e durante um mês, né, claro que a gente continua até hoje desenvolvendo a plataforma, etc., uma plataforma fantástica, que tem desde número de leitos em hospitais por município, o que você pensar. Vale a pena vocês entrarem na covidgoiás.ufg.br. Eu usei muito. Mas, em um mês, nós paramos tudo que nós fazíamos no LAPIG, todo mundo, 40 pessoas, todo mundo para o que está fazendo e nós vamos desenvolver essa plataforma. Porque ela vai ser importante para a tomada de decisão. Eu estou falando de junho do ano passado, maio. Então, eu acho que houve aí uma oportunidade gigantesca da sociedade e os vários setores da sociedade, governamentais, iniciativa privada, de conhecerem mais essa universidade comprometida, moderna, competente. E outra coisa, sabe o que nós pedimos em troca? Nada. Ninguém chegou, né, para o governador ou para o secretário e falou: nós vamos desenvolver essa plataforma aqui, mas nós vamos prestar. Não. Ninguém, o Tiago Rangel, Felizola, Cristiano Toscano, não, eu vou. Não, tem que participar do COI. As pessoas trabalhavam 50 horas por semana, foram trabalhar 60. Uma coisa bonita, para mim é muito forte isso e bonito, é que em 2019 a universidade foi atacada de todos os lados. Tinha lá aquela excrescência lá, Weintraub, aquilo é um absurdo, uma loucura. Você imaginou na sua vida como professor ter um ministro da Educação que chamasse o seu trabalho de balbúrdia? Isso é extremamente desrespeitoso, né? Eu trabalho muito e eu falo sempre que eu não entrei na universidade em busca de um emprego. Emprego eu tinha talvez outras opções, ou pudesse buscar outras opções. Para mim, eu sempre quis, desde que eu entrei na universidade para estudar geologia, que eu queria ser professor universitário. Eu sempre me vi, desde muito jovem, professor. Então, para mim, estar na universidade é uma carreira. E claro que aquilo tudo foi desrespeitoso, muito desrespeitoso. Foi kafkaniano, né? Foi um absurdo total. Mas o interessante é que, em 2019, a universidade foi atacada e a universidade aparecia na imprensa se defendendo. Aqui tem plantação de maconha, aqui tem orgia, e a gente só se defendendo, e só sendo atacado. Corte de verbas, corte de bolsas, etc. De 2020 para cá, eu não sei se vocês percebem isso, mas a universidade ela está quase todo dia na mídia com uma pauta positiva. A universidade faz isso, a universidade faz aquilo, etc, 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 etc. Então, eu acho que tem aí uma oportunidade gigantesca que nós precisamos estar atentos, que houve, né, uma mudança de percepção e nós precisamos nos comunicar melhor com essa sociedade para, inclusive, aproveitarmos esse momento. Existe uma mudança de percepção e eu acho que está aí uma grande chance, né, de nós falarmos cada vez mais de ciência, de educação, né, contribuirmos para um maior letramento científico da sociedade. Então, tem uma oportunidade gigantesca. A bola está com a gente. Laerte, eu ia perguntar exatamente isso para você. A próxima você já emendou. Acho que o Marcos até podia colocar na hora de editar a pergunta, porque eu ia perguntar isso. O que a pandemia impactou na universidade e o que a universidade impactou na pandemia. Então, é mais ou menos o que você já antecipou. Só se você quiser acrescentar alguma coisa em termos, talvez, de perda por conta da questão do trabalho remoto, algumas áreas que ficaram mais prejudicadas da pós-graduação. Eu sempre digo que a pandemia não tem nada de bom, né? A pandemia trouxe muito sofrimento, muita dor, angústia.
A pandemia impactou a todos os brasileiros, né? Estamos todos, de uma forma ou de outra, adoecidos pela pandemia. E, agora, me chama a atenção que os desafios que foram impostos pela pandemia, ou melhor dizendo, o enfrentamento dos desafios que a pandemia nos impôs, vão deixar legados, o enfrentamento desses desafios vão deixar legados muito importantes. Tá? O enfrentamento desses desafios impostos pela pandemia, especificamente no caso de uma universidade, da Universidade Federal de Goiás, mostrou uma universidade muito maior, muito mais resiliente, muito mais criativa do que a gente imaginava, nós mesmos, né? A universidade, é claro que ela foi... Bom, então eu diria o seguinte, a universidade teve um impacto, pensando na pandemia, a universidade impactou positivamente no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Agora, a pandemia impactou a universidade, né? De uma hora para outra, nós tivemos que migrar para um modo de funcionamento remoto. A universidade ela é grande, a universidade é diversa, é complexa. E que bom que é assim. As grandes universidades do mundo elas são complexas, elas são diversas, têm diversidade. E a diversidade, a complexidade, né? Eu falo o seguinte, nós não somos uma grande universidade pública, como é o caso da UFG, diferentemente de uma universidade privada, em que alguém dá uma ordem e todo mundo cumpre, ponto final. Na universidade, nas grandes universidades do mundo, o processo ele é mais dialógico. Nós temos uma complexidade. Então, essa mesma complexidade que faz com que a gente pegue um professor de ecologia que trabalha lá com colibri e, de repente, ele vai fazer um modelo matemático, esta complexidade que faz com que a gente desenvolva um respirador artificial original, ela também demanda uma construção de consensos. Então, isso foi um aprendizado, né? A universidade, e eu diria que a gestão atual, em particular, é uma gestão que se pauta muito pelo diálogo. Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho muita admiração pelo professor Edivar, pela professora Sandra Mara, pela capacidade de diálogo. Então, com muito diálogo, nós nos adaptamos à situação pandêmica, né? Olha, vamos ter que migrar para o ensino remoto emergencial. Foi um processo, uma construção do consenso, porque nós tínhamos, novamente, complexidade. Nós temos alunos indígenas lá na tribo, que como é que vão acessar uma aula remota? Né? Nós temos alunos lá no quilombo, como é que vão, né? Os quilombolas, nós temos alunos que tiveram que, por diversos motivos, ir lá para o interior de Goiás, interior de Minas, voltar para o Maranhão. Nós somos uma universidade nacional. Então, eu falo isso porque, uma vez, dando uma entrevista, até para a Cileide Alves, ela me cobrou. Poxa, mas não demorou muito para a universidade adotar o ensino remoto emergencial? Falei, não. Demorou o tempo necessário para que nós pudéssemos garantir que ninguém ia ficar de fora. Então, nós fizemos uma campanha para garantir que todo mundo tivesse um equipamento, tivesse a conexão para acessar a internet, um equipamento para poder ter uma aula remota. Então, isso não é coisa que você resolva numa semana. Então, nós tivemos um processo, uma construção, e esse tempo que foi necessário para nós fazermos essa construção, ele foi compensado por um sistema que está funcionando, eu diria, relativamente bem, né? Então, a pandemia impactou a universidade, mas eu diria que o enfrentamento, né, ou a resposta da universidade aos desafios, aos impactos da pandemia, nos ajudou a forjar uma universidade ainda mais forte, ainda mais unida, ainda mais criativa, ainda mais resiliente, né? A Universidade Federal, Universidade Federal de Goiás, as universidades federais no Brasil cresceram muito
durante o Reúne, né? Foram momentos assim que a gente fala de, enfim, bonança econômica. E agora, na verdade, não é só pandemia, é um caos generalizado. A universidade pública brasileira, ela está enfrentando os piores tempos, os maiores desafios da sua história. Em 100 anos, né? A universidade pública, universidade no Brasil, se a gente pensar ideia de universidade, tem cerca de 100 anos. Não houve tempo tão desafiador, seja do ponto de vista orçamentário, fiscal, né? Orçamentário, financeiro, seja do ponto de vista da própria situação pandêmica. E essa universidade, ela não cruzou os braços, ela não se resignou, ela foi para a frente de combate. Então, eu diria que a universidade, eu vejo que a universidade, no pós-pandemia, nós vamos ter muitas mudanças, mas eu diria que nós mostramos que nós temos muitas competências, muita resiliência, muita criatividade. E eu diria que nós temos oportunidades que vão ser os legados desse enfrentamento, né? E não tenho dúvidas que os tempos duros vão passar. Nós temos, a universidade ela é mais forte do que esses tempos duros, o Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação é mais forte do que esses tempos duros, mas nós vamos sofrer ainda por um bom tempo. O pós-pandemia vai ser difícil. Eu sinto que nós, no pós-pandemia, acho que muita coisa vai ter que ser reconstruída, porque muita coisa foi fragilizada, né? Então, assim, a pesquisa, nós vemos um orçamento decrescente desde 2015, seja qual for o parâmetro que você pegar, bolsa, auxílio para a pesquisa, o recurso de custeio, o financiamento da pesquisa, né? Quando a gente fala em pós-graduação, a gente fala em bolsa, mas não se faz pós-graduação só com bolsa. Eu preciso manter os laboratórios funcionando. O que nós estamos vendo, né, antes da pandemia é uma redução do financiamento público para pesquisa e para educação, né, que foi agravado com a pandemia, né, tá isso assim. Então eu digo o seguinte: nós vamos ainda enfrentar alguns anos de muitos desafios. Laerte, acho que seu tempo está no final aí, a gente está controlando aqui, mas eu acho que não pode terminar essa entrevista, ainda que dê para a gente perguntar mais alguma coisa depois, para garantir o tempo. Eu acho que você tem um exemplo muito na pele, literalmente, para falar da pandemia, né? É uma coisa que talvez ninguém possa falar da pandemia tão bem quanto você na UFG, em termos do que foi esse caos. Conta um pouco, resumidamente, como é que foi essa história, porque foi logo no começo de tudo, né? A gente não tinha vacina, não tinha nada, não tinha nem uso de máscara, eu acho, ainda estava começando a coisa. Como é que foi? Eu peguei isso mais para o finalzinho de maio, mas assim... Já tinha máscara. Já tinha máscara, mas essa doença é assustadora, né? Porque é uma doença ainda muito desconhecida, né? Obviamente, e é uma doença que ela é um pouco uma roleta russa, né? Então, assim, os desdobramentos da doença e os efeitos da doença, a gravidade, você tem pessoas saudáveis morrendo, pessoas com comorbidade com efeitos menos graves, então é uma roleta russa. Então, essa é uma doença que, antes de mais nada, ela traz muito medo. Tá? Você vai dormir com medo. Né? Agora, essa doença me fez... Eu sempre me achei... Eu, assim, por princípio de vida e valores, eu sempre fui muito agradecido. Eu falo muito obrigado. Eu falo muitas vezes obrigado. E essa doença ela me fez perceber o quanto, né? Eu sempre me achei privilegiado em vários sentidos, e essa doença me fez perceber o quanto
o gigantescamente muito, que eu sou privilegiado. E quando eu venci a doença, a minha vontade, a minha alegria era falar obrigado, porque eu fui muito privilegiado até na doença. Olha, é um negócio... o que acontece é que eu fui assim cercado de solidariedade, tive um tratamento médico de excelência, né? Tive o privilégio de ter um tratamento médico de excelência, de ter... eu me lembro que eu tomei um remédio muito caro, porque, enfim, eu me lembro quando eu fui pagar aquele remédio, eu paguei depois, né? Com alegria, Nossa Senhora, porque um remédio raro, caro. Então, assim, eu fui muito privilegiado até durante a doença, né? E essa é uma doença que, infelizmente, hoje eu falo, a grande comorbidade dessa doença não é esta ou aquela doença pré-existente. A grande comorbidade é a vulnerabilidade social. Comorbidade mesmo, tem o motorista de ônibus que não pôde deixar de trabalhar. Eu vi uma história de uma senhora contando que o marido, motorista de ônibus, morreu, e ele chegou em casa um dia e falou, poxa, hoje entrou alguém no ônibus tossindo. Essa pessoa tinha uma comorbidade, a comorbidade da vulnerabilidade social. Quando essa doença começou, né, ela teve um ciclo, né, a gente comenta, né, lá no comecinho da doença, ela veio com um viajante chegando da Europa e dos Estados Unidos. Então, ela chegou na classe alta. E aí ela foi, muito rapidamente, para as classes menos favorecidas, né? Uma das primeiras pessoas que morreu no Brasil foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. De uma mulher que tinha viajado. A mulher não morreu, mas enfim, isso aí não tem nada a ver. Mas a empregada, mas aí tem uma coisa, tem uma coisa interessante, que essa doença hoje, então assim, a gente falava, olha, essa é uma doença que não olha rico, pobre, preto. Não, ela olha. Porque aonde que as pessoas estão morrendo? As pessoas estão morrendo, primeiro, aonde elas são obrigadas a se expor, né? Então, essa é uma doença que mostrou, de uma forma escancarada, o país profundamente desigual que nós temos. Então, eu espero de que... Eu falei de legados que o enfrentamento da pandemia vai nos deixar, e eu espero, eu não sei se vai acontecer esse legado. Eu gostaria muito de ter um legado de uma sociedade mais empática, mais solidária. Mas, às vezes, eu me convenço do contrário. Eu estou vendo as pessoas muito egoístas, né? Nós estamos tendo, depois de muitos anos, fome, pessoas passando fome. Não precisa ler nada, não precisa fazer grandes experimentos sociológicos e procurar a pobreza, não. A pobreza está no sinal. É impressionante, é impressionante. Então, nós temos que pensar que a sociedade ela tem que ser mais solidária, ela tem que ser mais empática, né? Tem pessoas morrendo porque elas não puderam, né? Eu sou um privilegiado de fazer o home office. Eu falo isso com os meus colegas, que às vezes reclamam. Na verdade, é o seguinte, acho que uma das pessoas mais otimistas que eu conheço é o Edivar. E aí eu acho que eu falei, eu estou ficando igual ao Edivar. Porque agora... É a convivência. É a convivência. Pior é se o patrão fosse outro, se o patrão fosse alguém que eu não quero falar, mas mas, enfim, é interessante que eu hoje já está quente, está seco. Eu falo, não, eu tenho um umidificador. O que eu quero dizer é o seguinte... Não virei poliana, não, mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho falado com os meus colegas, porque eu estou cansado, porque gente, eu tenho o privilégio de, quando a coisa estava, o bicho estava pegando, de poder ficar em casa. Nós temos que ser mais agradecidos, inclusive nós, servidores públicos. Sim. Eu estou falando isso, falo isso muito com os meus colegas, falo isso muito porque eu falo, gente, é o seguinte, eu posso me dar ao luxo de nem saber exatamente quanto é que eu ganho, porque todo mês o meu salário está lá. Não, gente. Então, assim, eu já era muito agradecido. Agora eu devo até estar enjoado, mas não é frescura, não. Eu acho que a gente tem que falar obrigado e nós temos que ser empáticos e nós temos que ser solidários. Porque
esse país, ele é um país fantástico. Então, ver a principal potência agrícola tropical do mundo, com gente na rua revirando lixo, gente, isso é para envergonhar, isso é para... Não. Então... É o maior produtor de proteína animal do mundo e a pessoa comendo um pé de frango, raspando carcaça de boi, não, né? Sim. Né? Até a minha obesidade, eu estou muitos anos obeso, e eu comecei a me incomodar com a minha obesidade, até porque glutão, né? Eu falei, nossa, então agora eu estou falando, não, eu tenho que começar a fazer um regime. Até para isso, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ser mais solidários. E eu termino essa entrevista mais ou menos do ponto que eu comecei. Nós construímos um sistema nacional de pesquisa e pós-graduação de primeira grandeza. E nós temos que investir em educação e em ciência para que o país realize o seu enorme potencial, que é de ser um país justo, um país alegre, um país criativo, um país de oportunidades. Então, não existe caminho fora da ciência, fora da educação. Quando essa pandemia começou, um grande cientista, o Miguel Nicoleles, eu me lembro que eu assistia, né, as entrevistas, assim, eu procuro muita coisa no YouTube, e ele falando, olha, nós precisaríamos agora de 5 bilhões de reais para o enfrentamento, de investir em laboratórios. O que é 5 bilhões de reais? Não é nada. E aí falta a grandeza dos gestores públicos. Nós temos uma pessoa no Ministério da Economia que, na verdade, não entende de economia de país, é um gestor de fundo privado. Ele, como gestor de fundo privado, deve ser um bom gestor, não sei também. Mas eu falo de ter a grandiosidade. Nós precisamos, mais do que nunca, de um secretário de Economia, um ministro da Economia grandioso, audacioso. Então, nós precisamos de investimentos. E nós poderíamos ter uma vacina, sei lá, em novembro. Já imaginou você pegar lá, a UFMG estava desenvolvendo uma vacina, e falar o seguinte, o UFMG teve um momento que a UFMG estava precisando de 300 mil reais para fazer o teste da vacina. Falar o seguinte, o UFMG está aqui 1 bilhão de reais. O Fiocruz, que é um patrimônio da humanidade, está aqui 1 milhão de reais. Foi o que o Trump fez, né? Com todos os defeitos Até o Trump, aquela ignorância horrível, mas o nosso Trump é pior. Até nisso nós conseguimos ser pior. Mas o Trump fez isso. Aliás, o Trump investiu, ele pagou, ele colocou na vacina da Oxford e na Pfizer, ele colocou $1 bilhão de dólares, quando não havia certeza que a vacina ia funcionar. Então, agora, eu termino, e aí outra coisa, eu tenho que entrar agora numa outra reunião, mas se vocês quiserem conversar comigo à noite, amanhã, me liga, tá? Mas eu também quero... Então, enfim, eu quero concluir com isso, que nós temos que ser mais ambiciosos, e nós estamos sendo mesquinhos. Nós fizemos uma emenda constitucional 95 que congela os investimentos em educação e em pesquisa durante 20 anos. Isso, nós no Brasil, nós temos as chamadas jabuticabas, nós temos jabuticabas deliciosas, maravilhosas, e temos umas jabuticabas azedas. Essa emenda constitucional é uma jabuticaba azeda. Por quê? Ela parte do princípio, né? Pensa numa fração, numerador e denominador, que eu tenho que diminuir a proporção da dívida em relação ao PIB. A dívida é o numerador, o PIB é o denominador. Bom, para eu diminuir esse quociente, eu tenho 2 caminhos. Ou eu diminuo o numerador, ou eu aumento o denominador. E nós, genialmente, falamos, não, vamos congelar o numerador. Ao invés de fazer crescer esse PIB. Eu não sou economista, não entendo nada de economia, mas a solução que foi dada
é uma solução que não existe paralelo no mundo. Obviamente que ninguém defende desequilíbrio fiscal. Nós precisamos de responsabilidade fiscal, mas nós não podemos, né, colocar em risco o desenvolvimento do país. Então, nós temos que encontrar um caminho do meio, né? E aí nós fizemos, né? Aliás, a pandemia, eu espero que fique esse aprendizado, né? Para aqueles que acreditam que o Estado mínimo é a solução, não, eu preciso de um Estado presente, né? Se não fosse o SUS e a universidade pública, a tragédia dessa pandemia seria algumas vezes maior.